Daí a pergunta oportuna qual que é? Mesoterapia ou hidrolipoclasia? Essa é a pergunta de hoje. Então, a primeira resposta que eu vou te dar é depende. Eu posso usar só mesoterapia, dependendo da situação. Eu posso usar só hidrolipoclasia e posso associar as duas. Basta eu saber qual é o meu objetivo no tratamento que eu vou realizar. O que eu espero daquele tratamento, certo? Então é assim, olha, eu vou fechar aqui uma linha de raciocínio com vocês. Primeiro, a hidrolipoclasia, ele é um procedimento destinado a pregas de gordura superior a 3 centímetros. Logo, se a prega de gordura for inferior a 3 centímetros, não é a hidrolipoclasia que você vai usar como melhor ferramenta. Então, nesse momento, você já chega a uma conclusão. Bom, se a prega for inferior a 3 centímetros, a ferramenta que eu não vou usar é a hidrolipoclasia, tá? De contrapartida, se ela for acima de 3 centímetros, aí é a hidrolipoclasia, tá? Então, a primeira parte é essa. Então, eu vou usar mesoterapia para as pregas inferiores a 3 centímetros, vou combinar as substâncias de forma que sejam menos agressivas e também vou tomar cuidado com a minha administração. Por quê? Quando a prega ela é inferior a 3 centímetros, isso significa que eu não tenho uma camada de gordura que seja ali muito robusta. Então eu vou precisar tomar cuidado com a inclinação da agulha. Geralmente aí a indicação é de 45 graus, já que a gente não vai fazer prega. Por que eu não faço prega? Porque na mesoterapia eu tenho o desejo, eu tenho o objetivo de fazer depósitos do lado de depósitos de substâncias, de mesclas compostas por substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas para atuar localizadamente. Então, eu fazendo depósito, eu fizer prega após prega, o que vai acontecer? Provavelmente a gente quebra essas pregas. Quando a gente quebra essas pregas, a gente quebra, perdão, não as pregas, as micelas de depósito. Quando a gente faz uma prega, aquela micela que estava desse tamanho, é claro que eu estou exagerando aqui, aquela prega que estava ali, a prega não, a mescla, a bolsa, a micela que estava ali depositada, ela se fragmenta. Quando essa micela se fragmenta, ela se transforma em gotículas. E essas gotículas, com facilidade, são absorvidas pelos capilares ao redor. E a desvantagem disso é que ela cai na corrente sanguínea e, ao invés de ter uma ação local, ela passa a ter uma ação sistêmica. Tá? Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é que se eu não inclinar essa agulha a 45 graus, o que vai acontecer? Eu posso transpassar a camada de gordura e, ao invés de fazer um depósito na camada de gordura, eu vou fazer um depósito na camada muscular. E aí a ação vai ser sistêmica, eu não vou ter ação localizada. Se você seguir ali aquilo que a gente explica sempre para a mesoterapia, quando a gente trabalha com gordura localizada, você vai falar para a pessoa não fazer atividade. Não fazer atividade física nas próximas 24 ou 48 horas. E se a pessoa receber a substância por via sistêmica, intramuscular, e ela não fizer atividade física, logo essa substância é distribuída, ela é metabolizada e excretada sem fazer efeito, tá? Então, essa é a situação. Qual o tamanho da agulha você usa? A Imara está perguntando aqui. A agulha é a 0,3 por 13, aquela de canhão amarelo,
ou a 0,45/13 também, a de canhão marrom. E isso eu te falei a respeito de mesoterapia. Quando a prega é inferior a 3 centímetros, é mesoterapia. Agora, se a prega for superior a 3 centímetros, eu posso usar as duas. Ou a mesoterapia, ou a hidrolipoclasia. E aí, quais são os critérios que eu utilizo para selecionar uma ou outra? A hidrolipoclasia, apesar dela precisar de um ultrassom de 3 MHz, ela é o procedimento mais seguro, com menos chance de intercorrência, se você seguir o protocolo da forma correta. Qual que é o protocolo da forma correta? Prega tem que ser acima de 3 centímetros. Eu vou depositar por aplicação em cada região de tecido, no máximo 3 ml de soro fisiológico, porque esse é o limite que o tecido subcutâneo comporta enquanto a via de administração. Mais do que isso, você pode trazer um processo inflamatório indesejado e fazer com que você tenha uma intercorrência, uma vermelhidão e até um comprometimento da circulação sanguínea periférica em função daquele excesso de agressão que você promoveu. Então, você precisa tomar esse cuidado. Então, você vai fazer ali no máximo 3 centímetros, 3 ml de administração e vai usar ultrassom 1 minuto para cada ml de soro fisiológico. Professor, posso usar a cavitação? Pode. Quando você usar a cavitação, por ela ser mais potente, ao invés de você usar 1 minuto para cada ml de soro, você vai usar 30 segundos para cada ml de soro. Funciona da mesma forma. E o importante é que o ultrassom seja usado de modo contínuo, tá? E a 3 MHz. Por que 3 MHz? Porque nos 3 MHz é onde o ultrassom tem capacidade de atingir até o tecido subcutâneo. Entendeu? Até o tecido subcutâneo. Porque 1 MHz ele transpassa o tecido subcutâneo e depois de transpassar o tecido subcutâneo, ele vai atingir, né, aqui está o que eu achei na web. Órgãos internos, entendeu? Órgãos internos. E não é esse o objetivo do tratamento da gordura localizada, tá? A Ana Paula está perguntando aqui. O máximo é de 50 ml. Sim, o máximo é de 50 ml de soro fisiológico e também o máximo de tempo de ultrassom são 30 minutos. Certo? Então, qual é a região mais destinada à aplicação da hidrolipoclasia? A região abdominal. Por quê? Além de ser um procedimento seguro, com baixo índice de intercorrências, você respeitando todo o protocolo, quando você trabalha na região abdominal, você tem a força da gravidade ao seu favor. Quando você retira a gordura da região mais baixa do seu tronco, pela própria força da gravidade, a gordura que estão alojadas nas costas, na parte superior do tórax, elas vão migrando para a porção mais inferior. Por quê? Tem espaço para ela migrar. E isso acontece também com os flancos. Então, essa é uma dica importante, porque muitas vezes as pessoas, e se eu fizer hidrolipoclasia aqui, fizer hidrolipoclasia ali? Não, quando você faz uma hidrolipoclasia muito bem feita, no abdômen, ela traz esses resultados de forma muito positiva e sem você expor todo o organismo. É lógico que ela é muito valorizada quando você também faz, depois de 2, 3 dias, uma drenagem linfática. Isso melhora muito o resultado da sua cliente, tá? Então, isso você precisa ter isso você precisa ter em vista, né? Você precisa selecionar e saber como agir.
A Marta está perguntando aqui, você sugere quantos ml por ponto? Olha só, depende da prega de gordura. Pode variar de 1 até 3 ml. É claro que isso tem a ver com a prega de gordura. Por isso que, por exemplo, no meu curso de hidrolipoclasia, eu ensino a pessoa, ao em volta do umbigo, a fazer várias medidas de prega de gordura, inclusive para definir esse volume de soro fisiológico que precisa ser aplicado. A pessoa está perguntando aqui se pode fazer hidrolipoclasia a cada 15 dias. Pode, a hidrolipoclasia pode ser feita a cada uma semana. Você pode intercalar ela com mesoterapia também e de forma segura. Por quê? Tem pessoas que elas são alérgicas a L-carnitina. Né? Como que você sabe que uma pessoa é alérgica a L-carnitina? Quando ela é alérgica a frutos do mar. Quando a pessoa é alérgica a frutos do mar, ela vai ser alérgica a L-carnitina e a DMARD. Então, tem que fugir dessa situação. Na minha anamnese, é importante que você tenha ali essa informação. Então, se você tem essa informação e a prega é superior a 3 centímetros, aí fica muito claro que a hidrolipoclasia é o melhor tratamento para essa cliente. Agora, se a prega for inferior a 3 centímetros, aí tem que ser a mesoterapia. Se a prega é acima de 3 centímetros e a pessoa não tem nenhuma contraindicação com as substâncias que a gente usa para mesoterapia, aí você pode escolher entre mesoterapia e escolher a hidrolipoclasia. E a hidrolipoclasia ela ainda tem outras vantagens, né? Ela pode ser utilizada para pessoas, por exemplo, que são hipersensíveis à cafeína, à ioimbina, a substâncias que muitas vezes estimulam muito o sistema nervoso central. Então, a hidrolipoclasia é indicada exatamente para aquele tipo de público. Quando a pessoa tem ali uma arritmia controlada, quando a pessoa é hipertensa, então é importante você trabalhar isso, tá? Você consegue ali fazer o tratamento de forma segura para esses clientes, sem expor ao tratamento com um lipolítico clássico como a cafeína, tá bom? Então, nesses pontos, a pessoa é hipersensível, ela não sabe se é alérgica ou não, a prega é acima de 3 centímetros, vai na hidrolipoclasia, que ela vai ser o procedimento assim, mais seguro para aquele seu cliente, né? Aí a Valéria está perguntando aqui, lipossoma de girassol é seguro? É seguro quando você usa da forma adequada, né? Você vai usar ali 0,2 ml a cada 2 centímetros, numa prega acima de 3 centímetros também. Posso fazer uma hidrolipoclasia depois uma mesoterapia no mesmo local? Se for com um intervalo de pelo menos 3 dias, sim. E essa sua pergunta é muito importante porque muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas de uma vez só, e eu tenho que te dizer aí que os clientes não valorizam isso. Primeiro ponto. Porque ele vai achar ali que ele vai ficar meia hora, 40 minutos, uma hora que seja com você, você vai tirar o excesso de gordura do organismo dele e de modo fácil, e depois ele não precisa fazer nada. E quando a gente trata a gordura localizada, a gente tem que pensar o seguinte, que entra o procedimento que a gente vai fazer, mesoterapia ou hidrolipoclasia, entra um home care, que é indispensável, entra uma atividade física e o controle da pessoa no momento de se alimentar. Ela precisa ter uma diretriz. Então, isso é importante. A pessoa precisa ter esse discernimento. Mas esse é um motivo importante. O outro motivo é o seguinte, olha, quando você faz hidrolipoclasia, obrigatoriamente o cliente tem que sair da sua sessão de hidrolipoclasia e fazer atividade física. Por quê? Eu vou ter muita gordura circulando
na corrente sanguínea. E essa circulação de gordura na corrente sanguínea, ela deve ser consumida através de gasto de energia e de uma atividade física aeróbica. E uma caminhada resolve isso. De contrapartida, como eu expliquei aqui agora há pouco, na mesoterapia eu faço micelas, eu faço pontos, eu faço depósito de substâncias que eu quero que ele atue ao redor, destruindo ali o excesso de gordura localizada. Para isso, eu preciso deixá-la em repouso agindo. Se eu fizer atividade física, eu quebro essa micela, aumenta a superfície de contato, ela cai na corrente sanguínea, ao invés de ter uma ação localizada, ela vai ter uma ação sistêmica e não vamos ter o melhor dos resultados. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, se recomenda, né, na mesoterapia, até 10 ml de substância. E dificilmente você vai conseguir fazer 10 ml para mesoterapia e nada para hidrolipoplasia. A hidrolipoplasia, geralmente, você gasta de 20, 30, até 50 ml. Então, você promove um processo inflamatório, né? De uma forma, assim, excessiva, pode te trazer uma série de intercorrências pelo excesso de substância, excesso de líquido naquela região. E principalmente quando ele está associado a substâncias ativas, que vão promover essa promessa de emagrecimento, porque é um processo inflamatório. Então, aí te dou três respostas, te dei três respostas para você não entrar nessa cilada, tá? Então, aqui eu te mostrei como que você pode trabalhar com uma coisa ou com outra, e quando você deve trabalhar, né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, elas não enfrentam um tratamento com uma prega acima de 3 centímetros, porque ela pensa, não, eu tenho que trabalhar só a mesoterapia. E quando eu trabalho com a mesoterapia, para ter bons resultados na mesoterapia, com pregas acima de 3 centímetros, eu vou precisar administrar ali desoxicolato, lipossoma de girassol, e eu tenho medo de ter intercorrências com essas substâncias, de formar ali nódulos e depois eu não saber como aplicar. Eu não saber como resolver esse tipo de intercorrência. Então, o que é importante você saber? Desoxicolato, lipossoma de girassol são substâncias importantes? Sim, são importantes, substâncias muito importantes no cenário da mesoterapia. A questão é você entender o perfil do seu cliente. Se ele tem uma prega acima de 3 centímetros, é legal, porque aí você consegue trabalhar com uma área mais confortável, e isso dificulta, né, a formação de nódulos. O nódulo acontece quando você administra muito profundamente no músculo, ou bem perto do músculo, ou na derme, ou muito perto da derme. Então, quando você tem uma prega de gordura menor que 3 centímetros, você corre esse risco de colocar o desoxicolato ou lipossoma de girassol muito profundamente ou muito superficialmente, trazendo com facilidade essa possibilidade de intercorrência de formação de nódulos. Agora, se você tem uma prega maior que 3 centímetros, você domina ali aquela anatomia, você está seguro do que você está fazendo, com certeza você vai ter um bom resultado, você não vai ter intercorrências, e isso vai facilitar o sucesso do seu tratamento. Qual é o tipo, qual a indicação do home care após a hidrolipoplasia? Aí você, de novo, nunca tem uma fórmula de bolo fechada. Você precisa entender qual que é o perfil do seu cliente, qual é a necessidade desse cliente, para você poder selecionar o melhor home care.
Por isso que hoje, por exemplo, os home care que a gente trabalha, porque eu já tenho uma linha industrializada de home care com a nossa marca, a gente pensa em dois grandes grupos. Um grupo daquela pessoa que precisa de um termogênico e também precisa de um estímulo drenante, tá? Que aí a gente combina Morozil e Cactinha. E aquela pessoa que, além de ter essas dificuldades e precisar de substâncias como essa, também precisam ativar o bom funcionamento do seu intestino. Então, a gente trabalha com opções de home care para esses dois grandes perfis de clientes, que dificilmente os clientes não estão numa dessas situações. Tá bom? Hidrolipoclasia pode ser aplicada no interno de coxa? Pode, se tiver uma prega acima de 3 centímetros. Como a minha internet está caindo, pode ser que você já respondeu a pergunta. A radiofrequência faz hidrolipoclasia? Não. É ultrassom a 3 MHz, ou então um cavitador, com ondas contínuas, os dois que fazem hidrolipoclasia. Você pode até associar a radiofrequência como uma opção de potencializar o seu resultado, às vezes em 2, 3 dias depois, porque o mais importante, depois que você faz a hidrolipoclasia, utilizando o ultrassom, é que a pessoa faça atividade física para estimular a queima daquele excesso de gordura que está na corrente sanguínea. Fala sobre a carboxiterapia associada na sessão ou não. Eu não vou falar a respeito de carboxiterapia porque não é uma técnica que eu domino, mas eu conheço aí no mercado pessoas que trabalham com hidrocarbo, que é uma associação de soro fisiológico mais carboxiterapia, um procedimento, cada sessão dura de aproximadamente 2 horas, e ela é extremamente invasiva. Não é uma técnica que eu aprecio muito, porque você acaba encarecendo muito o protocolo, você acaba demandando de muito mais tempo, e isso te traz também um risco maior de intercorrência. Não que não tenha resultado, né? Posso colocar cafeína no soro fisiológico? Não. A hidrolipoclasia deve ser feita com soro fisiológico apenas. Por quê? A cafeína, ela é uma substância ativa, ela tem sua característica molecular e ela pode servir de barreira para dificultar a propagação do som, porque o ultrassom ele emite ondas sonoras. E dessa forma ele vai impedir a hipercavitação que vai acontecer no processo de hidrolipoclasia e também vai impedir a ação do fármaco, porque essa onda sonora bate no fármaco e destrói a sua estrutura química, impedindo que ela promova o efeito desejado. Tá bom? Posso usar corrente russa para fazer o uso na gordura depois da hidrolipoclasia? Talvez seja essa a sua pergunta. Se for depois da hidrolipoclasia, sim. Se for um recurso para aquela pessoa que não pode, naquele dia, fazer atividade física. Mas você não deve fazer isso com frequência, porque a corrente russa não vai promover o mesmo estímulo do que uma caminhada. Tá? Isso é importante que você entenda. Tá bom? Bom, é isso. É isso que a gente tinha para hoje. Estamos aqui voltando agora com força total, toda terça, toda quinta, com uma live. Nas terças são conteúdos técnicos, como foi o de hoje. Na quinta-feira a gente vai trabalhar com podcast. E a gente está aí preparando uma surpresa para quem gosta do negócio estético. Vamos aí se dedicar para ter aí mais informações, para estimular aquelas pessoas que querem ter o seu próprio negócio e tem ali na sua frente uma baita barreira. Vamos
com um martelinho pequeno, mas batendo no lugar certo, tentar destruir essa barreira, tá bom? Um grande abraço para vocês e até quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Aí a pergunta oportuna qual que é? Mesoterapia ou hidrolipoclasia? Essa é a pergunta de hoje. Então, a primeira resposta que eu vou te dar é depende. Eu posso usar só mesoterapia, dependendo da situação. Eu posso usar só hidrolipoclasia e posso associar as duas. Basta eu saber qual é o meu objetivo no tratamento que eu vou realizar. O que eu espero daquele tratamento, certo? Então é assim, olha, eu vou fechar aqui uma linha de raciocínio com vocês. Primeiro, a hidrolipoclasia, ele é um procedimento destinado a pregas de gordura superior a 3 centímetros. Logo, se a prega de gordura for inferior a 3 centímetros, não é a hidrolipoclasia que você vai usar como melhor ferramenta. Então, nesse momento, você já chega a uma conclusão. Bom, se a prega for inferior a 3 centímetros, a ferramenta que eu não vou usar é a hidrolipoclasia, tá? De contrapartida, se ela for acima de 3 centímetros, aí é a hidrolipoclasia, tá? Então, a primeira parte é essa. Então, eu vou usar mesoterapia para as pregas inferiores a 3 centímetros, vou combinar as substâncias de forma que sejam menos agressivas e também vou tomar cuidado com a minha administração. Por quê? Quando a prega ela é inferior a 3 centímetros, isso significa que eu não tenho uma camada de gordura que seja ali muito robusta. Então eu vou precisar tomar cuidado com a inclinação da agulha. Geralmente aí a indicação é de 45 graus, já que a gente não vai fazer prega. Por que eu não faço prega? Porque na mesoterapia eu tenho o desejo, eu tenho o objetivo de fazer depósitos do lado de depósitos de substâncias, de mesclas compostas por substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas, para atuar localizadamente. Então, eu fazendo depósito, eu fizer prega após prega, o que vai acontecer? Provavelmente a gente quebra essas pregas. Quando a gente quebra essas pregas, a gente quebra, perdão, não as pregas, as micelas de depósito. Quando a gente faz uma prega, aquela micela que estava desse tamanho, é claro que eu estou exagerando aqui, aquela prega que estava ali, a prega não, a mescla, a bolsa, a micela que estava ali depositada, ela se fragmenta. Quando essa micela se fragmenta, ela se transforma em gotículas. E essas gotículas, com facilidade, são absorvidas pelos capilares ao redor. E a desvantagem disso é que ela cai na corrente sanguínea e ao invés de ter uma ação local, ela passa a ter uma ação sistêmica, tá? Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é que se eu não inclinar essa agulha a 45 graus, o que vai acontecer? Eu posso transpassar a camada de gordura e ao invés de fazer um depósito na camada de gordura, eu vou fazer um depósito na camada muscular. E aí a ação vai ser sistêmica, eu não vou ter ação localizada. Se você seguir ali aquilo que a gente explica sempre para a mesoterapia, quando a gente trabalha com gordura localizada, você vai falar para a pessoa não fazer atividade. Não fazer atividade física nas próximas 24 ou 48 horas. E se a pessoa receber a substância por via sistêmica, intramuscular, e ela não fizer atividade física,
logo essa substância é distribuída